Eu me chamo Edjane. A minha vida antes de vir para a Igreja Santa era aquela vida corriqueira, como creio eu, de 80% das pessoas ou mais. Era farra, curtição, bebida, prostituição, essas coisas do tipo que o jovem adora e que o mundo afora aí tem para oferecer. Aí foi quando eu conheci a minha esposa, me casei. Ela já tinha vontade de vir à igreja, começou a vir à igreja e eu também comecei a vir depois com ela, certo? A gente foi se firmando na igreja, foi vendo o poder de Deus em nossas vidas, a mudança que Deus fez em nossas vidas, e aí buscamos cada dia, cada vez mais se firmar na igreja, e buscar conhecer e praticar um pouco mais daquilo que Deus quer e busca, pede para que a gente faça. Sou Jane, temos 18 anos que somos da ISJC. No início eu vinha para ouvir a palavra e fui gostando de ouvir e me converti. Logo depois meu esposo se converteu e passamos a prosperar financeiramente depois que estamos na igreja. E bênçãos, pois Deus abriu as portas dos céus para a gente, abençoando o trabalho para o meu esposo, o meu trabalho. E assim a gente foi vendo a diferença que éramos fora da igreja e na igreja. Assim que eu casei, a primeira coisa que eu fiz foi perder o emprego. E logo desempregado, parece questão de pouco tempo. Assim que a gente começou a frequentar a igreja também. Aquelas coisas que vêm às vezes até para desestimular a gente. Mas isso de forma nenhuma serviu como uma forma de desestimular da gente vir para a igreja. A gente persistiu, pediu a Deus, orou, clamou, e com um certo tempo, certo? Jesus abriu uma porta, e que porta foi essa? Que de lá para cá a gente só prosperou. Deus derramou grandes bênçãos sobre nós, continua derramando, entendeu? E feito grandes prodígios sobre nossa vida. Com relação ao que ele estava falando, da gente só ter prosperado na igreja, é que há 18 anos atrás, quando nós nos casamos, nós não temos nada. Meu marido ficou desempregado, nós não tínhamos geladeira, nós não tínhamos mesa, e perseverando na igreja, o Senhor abriu as portas. E com relação ao que nós tínhamos e que a gente tem hoje, só o poder de Deus. E muitas das pregações que o pastor falava, eu tomava posse, pastor. Lembro, eu tenho 2 momentos. Um foi no final de ano. O pastor pediu para que as pessoas fizessem um pedido ao Senhor Jesus, mas pedisse o impossível. E eu acredito que foi até para testar minha fé, ou o poder de Deus. Eu disse assim, eu vou pedir o impossível porque eu não posso comprar um terreno que tinha do lado da minha casa. Era impossível comprar aquele terreno, porque nós não tínhamos condições financeiramente. E naquele momento seria impossível a compra do terreno porque nós estávamos construindo a nossa casa. Então, financeiramente, nós não tínhamos condições. E no dia seguinte da virada de ano, a pessoa que era dona do terreno esteve lá e colocou a placa de venda. Aí eu disse para o meu esposo, pronto, sei que agora vamos ficar sem o terreno. Que ele colocou a placa, ele disse, não, esse terreno é meu e eu vou descer para negociar com ele. E aí eu parei assim e lembrei da noite passada do propósito que eu tinha feito através do pastor Marcelo, que ele disse que era para pedir o impossível. E o Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus, meu marido comprou o terreno e pagamos. O segundo momento marcante com o pastor Marcelo foi o milagre da vida do meu marido. Quando a gente passou por essas dificuldades que foram grandes, no momento que meu esposo estava doente, eu lembrei do pastor Marcelo, que uma irmã tinha falado para mim, que o pastor Marcelo já tinha feito uma oração nela e ela tinha ficado curada. Aí eu lembrei disso, que se o pastor Marcelo orasse pelo meu esposo, ele ia ficar bem. E quando meu esposo esteve na UTI por vários dias, e por último foi a embolia pulmonar, nesse dia eu lembrei disso, e liguei para uma pessoa, ela ligou para o pastor José, e o pastor José ficou sabendo da situação do meu esposo,
e pediu para o pastor Marcelo orar por ele. E o pastor Marcelo orou, e naquele momento eu tomei posse que meu marido ia ficar curado. E foi um processo longo, porque foram 3 meses. O primeiro infarto foi dia 28 de abril, e nós lutamos pela vida do seu Edjânio até o dia 12 de julho. Não só eu, como a minha igreja, a qual hoje eu defendo com toda a minha força e toda a minha alma, porque essa igreja abraçou a causa do meu marido. Eu sinto como se foi assim. O meu esposo ia e a igreja segurou no pé dele e disse: ele não vai. Foi uma luta travada, pastor. Eu gosto sempre de mostrar essa foto para que as pessoas vejam a situação que meu marido chegou. De fato, meu esposo estava morto. E o Senhor Jesus o ressuscitou para a honra e glória do Senhor Jesus. Pastor, eu infartei a primeira vez, era 1h30 da tarde. Fui para casa almocei, esqueci o carregador do telefone. Aí voltei para pegar no escritório. Quando cheguei ao escritório, a luz de notebook começou a piscar com e-mail, eu abri para ler o e-mail. Nisso, quando eu sentei na cadeira, me deu uma falta de ar. Eu abri a camisa e nada de melhorar da falta de ar. Eu levantei, dei umas 3 voltas no escritório e nada. Aí eu sentei novamente. Quando eu sentei, estou vendo como se fosse hoje. Como se tivesse um anel de luz sobre mim, por trás de mim, um dedo apontando: você vai infartar. Quando eu vi assim, como se alguém estivesse falando: você vai infartar, eu aqui deixei tudo lá. Entrei no carro, guiei o carro e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, já foi gritando a mulher: peço um Uber para me levar para o hospital que eu vou infartar. Aí a mulher achou: que conversa é essa? Só fui falando isso. Aí desmaiei no sofá. Aí a empregada pegou meu pulso e disse: dona Janine, não tem um pingo de pulso. Fiquei amarelo. Aí nisso, Deus é tão bom que já tinha providenciado um dia entrando na rua de casa. Me socorreu primeiro do que o meu vizinho que mora lá. E aí, depois de tudo isso, aí foi a questão de tempo no hospital, que esse tempo durou. Eu passei no hospital 20 e poucos dias sendo monitorado. Aí da primeira vez, aí tive que vir para casa para passar 10 dias em casa, porque a minha operação foi adiada para mais 8 dias, porque o coração estava muito fraco. Aí fui operado, depois fui operado. Passei 8 dias na UTI, depois de 8 dias na UTI saí, recebi alta, aí fiquei com mais 8 dias no hospital, vim para casa, só que depois que eu vim para casa, aí passei 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois de 3 dias comecei a me sentir mal por falta de ar, e aí foi no ano eu voltei para o hospital praticamente morto dessa vez, que foi onde ocorreu, o médico descobriu que eu estava com embolia pulmonar. E aí eu voltei para a UTI novamente. Só que eu voltei para a UTI morto. A ponto de um maqueiro, quando eu cheguei lá, que me pegou, olhou para minha mulher, começou a chorar que me conhecia, dizendo para minha mãe: mas dona Jane, como é que pode? Se a gente saiu daqui bom e voltou desse jeito. Aí assim, entre UTI e hospital, pastor, foram 3 meses. 60 dias. Foram 3 meses. 3 meses, aliás. 3 meses entre UTI e hospital, que também nunca me desesperei um momento, viu, pastor? Eu chorava de alegria, eu louvava, eu conversava com Deus, a ponto de o enfermeiro um dia chegou e me perguntou: mas, gente, por que tem hora que eu vejo tu tão alegre? Quando tu chora, tu ria, digo: é pela vitória. Ela olhou para mim e disse: vitória? Como é que tu consegue ter vitória num lugar desse que tem faltando um pedaço da cabeça? Outro morre, todo dia morriam 2. Aí eu olhei para ela, dessa vez foi a segunda vez que eu fui para a UTI, tinha 11 doentes na UTI que eu estava. Eu digo: olha, essa daí que está do meu lado esquerdo, ontem vocês passaram um bom tempo trazendo umas barras de gelo para botar ao lado dela. Eu vi quando tu disse: essa doutor está só ocupando os aparelhos. Aí tem um ali, como tu disse, que falta a banda da cabeça, tem outro que está comendo por seringa. Dessa outra vez que eu voltei para a UTI aqui, para essa UTI aqui, eu estou aqui faz 5 dias, já vi sair 4 mortos. Então, eu sou vitorioso, eu estou aqui, mas eu ando, se você deixar, eu ando, eu canto, eu vivo, estou andando com as minhas próprias pernas, entendeu? Então, eu vejo vitória nisso e sempre, pastor, sempre, nunca tive um pingo de medo. Minhas orações são as seguintes: Senhor, eu estou preparado, o que tu tiver para mim, eu estou pronto para receber.
não falava isso para minha mulher porque eu tinha que mostrar que era forte diante dela, porque senão ela desabava. E ela, ao mesmo tempo, era a coluna com a qual eu me sustentava depois de Deus, depois do Senhor Jesus. Eu sabia que tinha a igreja todinha, a igreja santa, todas as igrejas santas eu sabia que estavam orando por mim, todos os pastores. E quando eu fui para lá, o pastor José ligou para minha mulher e disse: Dona Jana, a gente está orando pelo seu Edjane, eu estou orando pelo seu Edjane. E o pastor Marcelo, a gente está viajando, mas ele soube, a gente se afastou aqui um momento, me chamou e a gente orou, o pastor já orou por ele. E Jesus é com ele. A partir do momento que eu soube disso, pastor, eu nunca tive medo. E daí para frente, foi que eu não tive medo mesmo. E eu lembro que ele disse, nesse momento que eu falei com o pastor José, ele disse assim: olha, o pastor Marcelo orou por ele. E Jesus já está aí com vocês. Eu tomei posse disso, pastor. E clamava ao Senhor com toda a minha força. Eu dizia: não vai levar o meu marido, os meus filhos, e eu preciso dele. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o meu esposo está aqui. E nós somos muito gratos à Igreja Santa, porque foram todos os pastores, o pastor Marcelo, que abraçou essa causa. Eu digo que meu marido está aqui é resultado de oração. Foi uma briga do céu com o inferno para o meu esposo ficar. E eu sou grata a Deus por isso. Acredite no Senhor Jesus. Tenha fé, que o melhor Ele sempre terá para a gente. Se não for da forma da gente, mas ainda é o melhor. Eu costumo dizer que esses anos de vida que Deus me deu é para mim glorificá-lo, exaltá-lo e louvá-lo cada dia, cada vez mais. O que a gente tem pedido a Deus, pastor, hoje é que nunca nos afaste da presença do Senhor. Porque se o meu esposo está aqui, foi o Senhor Jesus que deu essa oportunidade para a gente, não só para ele, como para mim também. Então, nossa gratidão à Igreja Santa, ao pastor Marcelo. Muito obrigada. E a todos os pastores. Sou muito grata a esse ministério. Muito, 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 muito grata mesmo. Porque, assim, foram 3 meses de luta e ninguém me abandonou. Lembro como o pastor ligava para mim, o pastor José: Dona Jane, a senhora está precisando de alguma coisa? Nós estamos orando pelo seu Edjane. Hoje os obreiros foram orar pelo seu Edjane. Então, assim, eu tinha sempre uma mensagem de conforto. E, no fundo, eu tenho certeza que o meu esposo não ia. O inimigo até tentou, mas ele não conseguiu. Quero parabenizar a Igreja Santa de Jesus Cristo pelos seus 36 anos, especialmente ao nosso pastor presidente Marcelo de Oliveira, qual é uma pessoa que eu tenho muito estimo por ele, admiro muito e busco sempre fazer aquilo que ele nos orienta a fazer e nos aconselha a fazer. É uma pessoa ao qual eu tenho muito respeito. Defendo primeiramente Deus, depois ele como meu pastor, como meu guia espiritual, e defenderei sempre a ISJC, a minha casa espiritual. Quero convidar todos vocês que estão nos assistindo que venham fazer parte desse ministério, venham fazer parte dessa igreja, e que o Senhor Jesus abençoe a todos. Somos cristocêntricos.